Eu tenho uma notícia para você. Você sabia que nem sempre a Bíblia é literal? Calma. Acompanhe o vídeo até o final e você vai entender o que eu quero dizer com isso. Existe um certo problema quando as pessoas deixam de lado certas normas de interpretação bíblica. Quando nós lemos o texto bíblico, sempre temos que lê-lo como uma história que está contando as ações de Deus na história humana, né? A Bíblia demonstra o plano de salvação, como que Deus atua na história humana para salvar o ser humano do pecado. Porém, nós temos que cuidar também com o chamado literalismo, que pega ao pé da letra certos textos que não têm o propósito de ensinar o que as pessoas acham que ensinam. Quer ver um exemplo? Algumas pessoas leem Isaías 17, que fala de uma profecia contra a cidade de Damasco, e literalizam da seguinte forma: bom, aqui Isaías 17 profetizou os ataques que ocorreriam na Síria, porque Damasco é a capital da Síria. Porém, essa postura é totalmente incorreta. Eu até estou dando um seminário de interpretação bíblica na internet, em que nós demonstramos o seguinte, que precisamos entender, a nossa meta como estudantes da Bíblia é entender o propósito original que o autor tinha em mente quando ele escreveu. Óbvio, o texto é literal, mas nós temos que cuidar com o literalismo, como se Deus estivesse aqui em Isaías 17 fazendo uma referência à Síria moderna. Quando você lê Isaías 17, esta profecia contra Damasco, você percebe que não tem nada a ver aplicar esse texto aos nossos dias. Lembra? Vamos tentar entender o que Isaías tinha em mente quando escreveu isso. Quando ele escreveu isso, ele estava falando num outro contexto. Na época, a Síria, juntamente com Israel, queria tomar Judá. E Deus estava fazendo uma profecia contra eles, dizendo o seguinte: vocês vão se dar mal pela atitude de vocês em se unirem a um povo pagão para tentar afetar a tribo de Judá. Nesta época, olha que interessante, Jerusalém fazia parte de Judá. Não estava sob o domínio de Israel. Então você não pode dizer, por exemplo, que esta profecia de Isaías 17 é para a Síria de hoje, porque a geografia da Síria e de Damasco naquela época era muito diferente, né? Jerusalém nem fazia parte, diríamos assim, do domínio de Israel naquela época. Não tem nada a ver com os dias de hoje, que é totalmente diferente. Um outro detalhe para você considerar nesse texto é que os assírios, eles realmente acabaram invadindo a Síria por volta de 732 a.C. e a Israel em 722 a.C. Ou seja, isso é algo que já ocorreu. Deus deu esta profecia num contexto específico e não tem a ver com os nossos dias. É muito perigoso interpretarmos a Bíblia da maneira como muitos o fazem, né? Vão até o texto, não consideram o que o autor originalmente tinha em mente e aí acabam dando as suas interpretações particulares e pessoais. Isaías 17 nem sonhou em profetizar os ataques atuais que ocorreram na Síria. Está falando de uma outra Síria, quando tinha, na verdade, uma outra estrutura geográfica, diríamos assim. A antiga Síria, a qual o texto se refere, foi enterrada, né? Uma nova Síria foi construída em cima dela. Perceba também no mapa que a geopolítica da região era muito diferente. Israel estava dividido e Damasco e Síria não tinham relação alguma com Damasco e Síria nos dias atuais. É por isso que existe arqueologia. A arqueologia desenterra cidades antigas. E hoje é possível saber, não é, que abaixo da atual Síria existia uma Síria diferente, com política diferente, com geografia diferente, e portanto não podemos relacionar capítulo 17 de Isaías com os acontecimentos atuais em Damasco. E que por isso precisamos estudar a Bíblia mais contextualmente para entendermos o que Deus realmente quer nos ensinar. Obrigado por fazer parte do nosso canal. Não deixe de inscrever-se
para você receber as notificações dos novos vídeos. E também envie suas perguntas. Lembre-se que as perguntas que receberem mais curtidas no canal aqui no YouTube e também no Facebook, elas serão abordadas aqui nos próximos vídeos. Que Deus te guarde, um abraço carinhoso e até logo mais.